Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos sobre os seus pés, abram as suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo de número 6 e o verso de número 8. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado de Levíticos 6, do verso 8, eu quero externar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Adelino, que bondosamente sempre tem nos incentivado, sempre tem nos abençoado ministerialmente. Ao meu amigo pastor Vanderlei, que foi o canal de Deus para me franquear essa oportunidade. Ao pastor Elterson, por me conceder essa boa oportunidade. Deus abençoe os irmãos. É sempre um privilégio servir essa casa. Quem achou o texto, diga amém. Levítico 6, verso 8 diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou contar até 3, toda a igreja em alto e bom som vai repetir o último versículo a qual foi lido: o fogo do altar arderá. 1, 2, 3. Vale mais uma vez. 1, 2, 3. Sente-se dando glória, você tem liberdade de adorar o Senhor. O texto que ora acabamos de ler, muitas das vezes já foi reproduzido em forma de mensagens. É um tema recorrente em nossos congressos pentecostais. É um texto muito conhecido. É um texto principalmente conhecido pelo povo pentecostal. Esse texto se encontra no coração pulsante da tradição judaica. Ele está na Torá. Para quem não sabe, o livro do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles representam para o judaísmo toda a legislação jurídica, moral e cívica do povo de Israel. Esses 5 primeiros livros, conhecidos como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que levam esses nomes do grego, da Septuaginta, que estão relativos ao seu conteúdo no hebraico. Eles têm um nome referente à primeira palavra de cada nome: Bereshit, princípio; Shemot, nome; Vaikra, chamou; Bamidbar, deserto; Devarim, palavras. Esses 5 primeiros livros, eles têm um grande significado na cultura judaica e para a sua igreja hoje. No livro da Gênesis, representa o início de todas as coisas. No livro da Gênesis, o escritor, que a tradição denomina Moisés, ele tem o intuito, o objetivo de explicar ou explanar como todas as coisas passaram a existir, não só na terra, como a civilização e principalmente os primórdios da nação de Israel.
podemos aprender que no livro da Gênesis, Deus está nos dizendo que tudo está em caos. Mas antes de todas as coisas, Deus já existia. E se Deus já existia, Deus te dá uma palavra hoje: eu faço acontecer quando não vai acontecer. Eu faço aparecer quando todos estão dizendo que não vai aparecer. O livro de Êxodo fala da saída do povo do Egito para a terra prometida. Com mãos fortes, com milagres, Deus tira o povo do Egito para estabelecerem eles em uma terra prometida. Este livro, também conhecido como Shemote, o livro dos nomes, representa que Deus conhece você. Ele representa que Deus conhece você de forma íntima. Moisés era tido como um foragido, era tido como um homicida, era tido como um condenado. Mesmo ele estando escondido, apacentando as ovelhas de Jetro, Deus se revelou a ele, apareceu a ele e disse: Moisés, eu sei quem você é. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e te chamam para uma boa obra. Pulando o livro de Levíticos, nós temos o livro de Números, que recebe esse nome por conta dos censos que existiam nesse livro para contagem, para conhecer o povo, para conhecer a quantidade de hebreus que estavam no deserto. Bamidbar, o nome hebraico, representa o deserto. Mesmo o povo estando no deserto, Deus cuidou do seu povo. Mesmo o povo abandonado no deserto pelos homens, Deus guardou eles e fez os maiores milagres da história de Israel naquele deserto, que representa para nós que ainda que você esteja passando por um deserto, Deus está dizendo: eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando da sua vida. As suas vestes não vão se desgastar, as sandálias dos seus pés não vão ser consumidas. Deus está cuidando da sua casa, Deus está trazendo providências para a sua vida. Deus está cuidando, ainda que você esteja no deserto, ainda que você ache que você vai morrer nesse deserto, Deus está dizendo: a coluna de fogo da minha glória está te sustentando. O quinto livro, o livro de Deuteronômio, leva esse nome no grego como a cópia da lei ou a segunda lei. Deuteronômio no hebraico é Devarim, palavras, e que significa que Deus está reafirmando todas as promessas que Ele fez para você, que significa que tudo aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer, ainda que todas as circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer. As palavras de Deus é essa para você: bendito aonde você for, bendito no seu trabalho, bendito na escola, bendito na casa, bendito no meio da sua família, aonde você for e o que você for fazer, você será bendito. Mas o terceiro livro que nós queremos tomar por base, o Levíticos, é um compilado de leis, de normas para os sacerdotes, principalmente para a casta sacerdotal. Leva esse nome Levíticos porque os sacerdotes também são oriundos da tribo de Levi. No hebraico, seu nome é muito mais profundo do que você possa imaginar. Vaikra, no hebraico, é Chamou. E é interessante que a última letra da palavra Vaikra no hebraico é Aleph. Aleph se traduz muitas das vezes com o som de A, mas Aleph não é o A, não é a vogal. Lembrando que o alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal, não tem vogais, é só consoantes. A palavra Aleph no hebraico, ela não tem som, ela é levada de acordo com o contexto da palavra. Ela pode ser traduzida como E, como I, como A, como no caso que ora acabamos de falar. E ela representa um numeral 1. A palavra Aleph é uma palavra que representa a pequenez, o desfavorecimento. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou te chamando. Mesmo as pessoas dizendo que você não é favorecido, mesmo
mesmas pessoas dizendo que você não tem culhão para chegar nisso. Deus está dizendo para você que Ele te chamou. Para quem não sabe, os levitas vinham de uma tribo amaldiçoada por Deus. Os levitas foram amaldiçoados por Jacó. Jacó, antes de morrer, chamou seus 12 filhos e os abençoou. Quando chegou em Simeão e Levi, ele soltou uma maldição para eles. Jacó estava amargurado pelas consequências dos atos de Levi e Simeão, por conta dos seus atos. A mulher que ele amou, que ele trabalhou a sua vida inteira, perdeu a sua vida, fugindo de Mídian. E ele não hesitou. Quando ele teve a oportunidade, ele amaldiçoou e disse para a tribo de Levi: vocês vão servir, serão escravos, serão amaldiçoados. E quando Deus chama Moisés, diz para Moisés: Moisés, separa as tribos, que eu vou dar a eles a herança. Com a tribo de Levi você não dá nada. E eu imagino Moisés dizendo: eu sei, Senhor, eles estão amaldiçoados. Eu sei, Senhor. Jacó, nosso pai, privou eles da bênção. Deus então disse para Moisés: não, eu estou quebrando essa maldição, estou dando a maior herança que um homem possa ter, a minha presença. O livro de Hebraica significa que Deus está quebrando toda a maldição sobre a sua vida, para te dizer: eu tenho um chamado na sua vida. Não importa o que as pessoas falaram, não importa o que as pessoas estão dizendo, Deus está dizendo: eu te chamei, eu te vocacionei, eu te selecionei, eu estou contigo, eu vou te usar, eu vou te capacitar. E esse livro é abençoado demais. Alguns têm a leitura de Levíticos como uma leitura maçante, chata, porque é uma série de leis. Mas ele fala concernente ao culto. E Deus chama Moisés no versículo 8 e dá ordem. Ordena a Arão e aos seus filhos para manter o fogo do altar. A palavra ordem no hebraico é tzav, que significa mandamento. Etimologicamente significa rapidez, zelo, cuidado. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tenha cuidado, tenha zelo, tenha pressa, porque o meu culto eu levo a sério. Há uma diferença entre cultuar e assistir culto. Há uma diferença entre cultuar e assistir culto. Assistir, você senta no sofá, ou numa cadeira, numa poltrona, e você ouve o culto. O culto vai falar, o culto vai correr, mas você só está assistindo. Agora, prestar um culto é diferente, porque culto não é monólogo, não é o pastor fala, o pregador fala e você cala. Culto você presta. Enquanto Deus fala no altar, você adora aí. Enquanto Deus fala aqui, você se manifesta adorando aí. Enquanto Deus está proferindo palavras de bênção para você, você ergue as tuas mãos e diz: assim seja, Senhor. Enquanto Deus profetiza aqui, você recebe aí. Diferença entre você assistir o culto no YouTube e você prestar o culto na casa de Deus. Pregador, mas o culto no YouTube não é importante? É importante para aqueles que estão acamados, para aqueles que não têm condições de vir, mas para aqueles que preguiçosamente preferem ficar em casa, acomodações do seu sofá, não. Aí você só está assistindo. Prestar culto é diferente. Prestar culto você adora, você glorifica, você fala em línguas estranhas, você sente a presença do Pai, você recebe a presença dEle, e é no altar que Deus fala com o seu povo. E Deus fala: Moisés, prepara o altar, porque não pode faltar o fogo sobre este altar. Altar era a forma mais primitiva que o povo antigo tinha para se adorar. A palavra altar no hebraico, misbear, significa algo elevado, algo erigido, para se prestar homenagem ao seu Deus. Era ali que eles adoravam.
Era naquele momento em que eles preparavam o altar, e agradeciam, adoravam, se congratulavam com Deus. Mais para frente, nos tempos das peregrinações de Israel, pessoas andavam às vezes por meses a fio, sendo privado do frio, do calor. Muitos não voltavam mais, porque eram assaltados por salteadores e morriam, perdiam suas vidas. Mas quando chegavam na casa, eles diziam: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De todos os sacrifícios, Deus fala para Moisés: esse eu quero um cuidado especial, o sacrifício do holocausto. Holocaustos no grego significa queimar por inteiro, que vem do hebraico ola. Ola no hebraico significa aquilo que é elevado a Deus. Portanto, podemos dizer que a nossa adoração só é elevada a Deus quando passa pelo fogo de sua presença. É por isso que Deus falou: não deixe apagar o fogo do altar. Mas por que o fogo? O que é esse fogo, pregador? O que você quer dizer com esse fogo? O fogo aqui, não estou falando do fogo da natureza humana, que o homem vai e pega um amontoado de gravetos e acende a fogueira. Isso no hebraico é berá. Berá é um fogo de ordem natural. O fogo que se encontra aqui é esh. Esh no hebraico é atribuído sempre quando Deus está presente. Quando Deus apareceu para Israel em uma coluna de fogo, não é berá que está lá, é esh, era o fogo da presença dele. Quando o fogo consumiu o altar, o holocausto de Elias, ali não era o fogo berá, era esh consumindo o sacrifício de Elias. Quando o fogo desceu do céu para consumir o holocausto de Salomão, não era berá, era esh, a sua presença. E Deus, segundo a Bíblia Sagrada, no capítulo 9, verso 24, ele derramou a primeira chama ardente sobre o altar e disse: agora vocês só vão manter. Ele está dizendo: a minha presença é mais importante, o meu poder é mais importante. Não adianta trazer o melhor pregador, não adianta trazer o melhor cantor, se a presença de Deus não estiver no culto, se a presença de Deus não estiver no altar, nada adianta. Pode trazer Benihim, pode trazer quem você quiser, não tem culto. A presença de Deus tem que estar sendo aquecida. Arabagassuriando comandara magassuribianda labra caramanda caramanda resso. Alabria caramando que me assuribique andalabria caia. Deixa o fogo de Deus acender a sua vida. Deixa o fogo de Deus aquecer a sua vida. Enquanto você adora, o fogo de Deus está sendo aquecido. Enquanto você adora, o fogo da presença de Deus está te guardando. O fogo de Deus não é um fogo consumidor. O fogo de Deus é um fogo que preserva a sua vida. Pregador, do que você está falando? Quando Deus apareceu para Moisés, havia uma sarça que pegava fogo. E se você lê a Bíblia, você sabe que aquela sarça não se consumia. Era natural, era comum a sarça pegar fogo e se consumir. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia. Moisés subiu ao monte para ver o que era aquilo. Como é que uma sarça que é comum, que é corriqueiro queimar, não se consome? Quando ele chega lá, Deus brada: afasta-se, tira primeiro as sandálias dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. A minha presença não consome, a minha presença não desgasta, a minha presença dá vida, a minha presença renova, a minha presença ressuscita, a minha presença transforma. Eu vou profetizar para a sua vida, eu vou profetizar para a sua vida. Levanta as suas mãos bem alto, bem alto. Receba aí, aonde tiver uma mão levantada, receba o fogo da presença dele aí sobre a tua vida. Receba a graça dele aí sobre a tua vida. O que eu mais quero é que Deus esteja na presença. O que eu mais quero é que Deus esteja neste culto. O que eu mais quero é a presença dele. Pouco me importa se eu estou pregando aqui. O que me importa é que a presença dele está aqui. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a presença dele não está aqui? Estamos vivendo numa época que as pessoas querem mais status, mais curtidas.
vidas do que a presença de Deus. O que eu quero é a presença dEle aquecendo a minha vida. O que eu quero é o poder dEle sobre a minha vida. Você está sentindo Deus aí? Você está sentindo Deus aí sobre a sua vida? Então recebe a presença dEle. Deixa Ele queimar você como Ele queimou aquela sarça. Você não vai se consumir, você não vai ser desgastada, você não vai ser destruído. Sabe por quê? O fogo de Deus está te protegendo. O fogo de Deus é uma muralha de fogo te guardando. E quando eu leio esse texto, o que mais me chama atenção é que Deus está falando: a minha presença está sobre o altar, mas quem mantém a minha presença são os sacerdotes, aqueles que eram amaldiçoados. Não só amaldiçoados, como Arão era o chefe dos sacerdotes. Se voltarmos um pouco na história, Arão confeccionou um bezerro de ouro para o povo idolatrar. Mas Deus falou: é eles que vão manter a minha presença acesa. Ninguém é perfeito, ninguém é, mas a presença dele dignifica você, a presença dele renova você, a presença dele transforma você, a presença dele muda você. Não é o que está aqui, é o que está dentro de nós que fala. E a incumbência do sacerdote era todos os dias pela manhã vestir a sua túnica de linho, colocar a lenha sobre o altar, tirar as cinzas, tirar as suas vestes, pegar as cinzas e levar para fora. No outro dia pela manhã, a mesma coisa. Põe as vestes de linho, tira as cinzas do altar, põe lenha nova para manter a chama acesa. Tira as vestes, leva as cinzas. No outro dia não tem dor de cabeça, não tem cansaço, não tem tristeza. É honra, eu estou indo lá. Talvez ele levanta o sacerdote com aquela baita dor de cabeça. Ele fala: que dor de cabeça. E a esposa tentando cuidar do marido: fique em casa hoje, liga para o outro obreiro. E não posso. É meu dever levar a lenha para o altar. Chega no altar, se veste com a lenha, limpa o altar das cinzas e põe a lenha novamente. Olha para os céus e diz: graças a Deus que o fogo se mantém aceso. E o que é essa lenha, pregador? É a sua adoração, é as suas petições, são as suas homenagens a Deus. Tudo isso inflama a presença dEle. É por isso que eu não acredito, eu não aceito que alguns dizem: eu adoro pensando. Isso foi o diabo que colocou na sua cabeça e você acreditou. Adoração é expressão de sentimentos. Ninguém adora pensando, ninguém adora imaginando. Como é que se adora, pregador? Com o corpo, como o salmista diz, levantando as mãos, sapateando, pulando, dando glória, dando aleluia, abrindo o bocão para ver a goelinha balançar e dar glória a Deus, porque todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Cada glória que você está dando é uma lenha no altar. Cada glória que você está dando é uma lenha que está sendo colocada no altar. Não existe culto frio, não existe pregador frio, não existe cantor frio, não existe administrador de culto frio. O que existe é uma igreja que deixou de colocar a lenha no altar, porque se a igreja colocar a lenha no altar, pode trazer o pior pregador, a igreja vai se alegrar, Deus vai usar o pregador, Deus vai se manifestar, Deus vai trazer a cura. Se você acredita nisso, adora.
Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para trazer a lenha no altar. Você tem 1 minuto para deixar a chama acesa. Você tem 1 minuto para deixar o fogo de Deus aquecer. Deixa subir, deixa esse fogo subir. Eu estou sentindo um fogo aqui. Eu estou sentindo uma glória aqui. Aleluia. Eu já trouxe a minha lenha. A minha lenha já está no altar. Quando as pessoas passarem pela porta da igreja, o que elas têm que ver é o fogo. O que elas têm que visualizar é o fogo. É o fogo do altar que está em nós. Abacara mandou comandar Gamassuri Bikianda Labra Cara Mandacaia. E Bikiana Cara, manda que Bikiana manda casa Mandagamanda. Mando que Bikianda Cara mandou comandar a Bassérie. E a Sui Bikianda comandar Cara Mandacara Menderreba Suri Bikianda Labra Cara Mandacaia. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba renovo sobre a tua vida. Fale em línguas estranhas em nome de Jesus. Seja renovado aí. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba. Tomar sua vida, deixa o poder de Deus consumir a sua vida. O que a igreja do século 21 precisa é fogo. O que a igreja do século 21 precisa é da presença dele. Não são os bons oradores que graças a Deus nós temos, mas é o fogo dele. Porque ainda que não sejamos pregadores, o fogo de sua presença transforma você num pregador, transforma você num profeta. O que a igreja de Deus precisa não é de inovações para o século 21. O que a igreja do século 21 precisa é do fogo que consumiu o coração dos nossos pais na igreja. O que a igreja do século 21 precisa não são as grandes catedrais, e isso é muito bom, mas o que precisa, o que nós deveríamos buscar, o que nós deveríamos buscar com vontade, é a presença do seu Espírito. Queremos nos vestir muito bem, queremos vestir os melhores ternos, os melhores vestidos, mas pouco nos importamos com o fogo do Espírito em nossas vidas. Estamos preocupados se as pessoas vão se agradar da nossa roupa, se elas vão falar da nossa roupa, mas não estamos preocupados se o fogo do Espírito está aquecendo o nosso altar. O que a igreja do século 21 precisa é de uma manifestação maciça do poder dele. Por que que a Ademauá é referência para o Brasil e para o mundo? O pastor Adelino sempre, quando está conversando comigo, ele fala: aqui é uma referência. As pessoas me perguntam: por que nós temos tantas visualizações? Porque aqui nós temos colocado lenha sobre o altar. Nessa casa nós estamos colocando rotineiramente a lenha no altar. E é por isso que todos os cultos que você vem aqui, seja de segunda, seja de terça, seja de quinta, seja de domingo, seja de ceia, o fogo de Deus aquece. Isso aqui é a presença dele. É por isso que quando as pessoas entram pela primeira vez, elas ficam maravilhadas, elas não ficam escandalizadas, porque poder de Deus não escandaliza, poder atrai, poder faz as pessoas se maravilharem com o que acontece aqui dentro. E eu profetizo
que Deus vai continuar derramando do seu poder sobre essa casa. Você acredita que existe fogo no seu altar? Fique de pé. O fogo arderá continuamente, porque todos os dias eu tenho que trazer a lenha. Ponto e vírgula. Não se apagará. A palavra apagar aqui é kavod. Kavod é usado sempre em alusão a Deus. Só Deus pode apagar. Quando Isaías encontrou os serafins, e os serafins se manifestaram, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Então um serafim pega uma brasa com uma tenaz do altar, põe na boca do profeta e diz: apagados estão os teus pecados. O termo ali no hebraico é kavod, que significa aquilo que só o Deus Supremo pode apagar. Deus está dizendo: o fogo tem que permanecer aceso, e ninguém, e absolutamente ninguém, vai apagar o que eu acendi. Eu vou repetir para você: ninguém vai apagar a presença de Deus da sua vida. Receba essa profecia sobre a sua vida: ninguém vai apagar o poder de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, na tua presença eu te adoro, na tua presença eu te glorifico. Pregamos a tua palavra, cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, e falamos de colocar as nossas lenhas no altar para aquecer. Portanto, Pai, pedimos para que essa lenha sempre seja consumido pela sua presença. Que o Senhor receba o nosso glória, o nosso aleluia, a nossa adoração, as nossas orações, e que isso possa ser o combustível para a tua presença estar em nosso meio, Pai. Aonde houver uma vida, meu Deus, que tem colocado a lenha no altar, renova ela aí agora, renova ela, abraça ela aí aonde ela está, deixa ela ser inflamada pelo seu poder, pela sua glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, renove as vidas, renove os jovens, renove os adolescentes, renove as irmãs, renove os obreiros. Derrama do seu poder sobre essa casa, em nome